Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes. Ei, minha gente, isso mesmo! Começando agora aqui na Adore Mais FM, o programa Negócios com Propósito. Essa série que está incrível, onde eu venho trazendo muito conhecimento para você. Mas Eli, como assim? Nas áreas? Em quais áreas? Inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência financeira. A gente fala um pouquinho dessas áreas em cada programa aqui, mas com o objetivo principal de você ser uma pessoa e ter o seu negócio de alto valor. Isso mesmo, então você que está ouvindo a gente aqui no 102.1, seja muito bem-vindo. Você que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, compartilha com todo mundo, que hoje, gente, está muito bom o programa. Ai, o programa está demais hoje. O que a gente vai aprender aqui, olha, no mínimo, vai potencializar a sua vida, no mínimo, 100 vezes mais. Nossa, Eli, que utopia você dizer isso, gente. Isso é fato. Por quê? Porque foi assim na minha vida, quando eu aprendi esse conteúdo. Lá atrás, alguns anos atrás, eu já vou contar tudinho para vocês o porquê que eu vou trazer esse conteúdo hoje, onde vamos falar de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Esses 4 elementos na sua vida, você entendendo, vai potencializar tudo, mas principalmente negócios e vida. Então, seja muito bem-vindo, e para você que não me conhece, Elisângela Gomes, eu sou CEO da família Adore Mais, estou CEO da família Adore Mais, e para mim é uma honra poder servi-los aqui com conteúdos que me fizeram chegar até aqui. Mas Eli, você começou muito cedo, ou você é herdeira de grandes patrimônios? Não, minha gente, assim como 98% aí da população, eu venho de família simples, né? Família comum, onde os pais precisam trabalhar muito, empreender, né? Fazer dinheiro para a própria sobrevivência. E foi assim que eu cheguei até aqui, tendo aí esse grande negócio que é a família Adore Mais, essa emissora onde a minha maior honra é poder servi-los. E muita gente começou a me pedir muito, Eli, por que você não compartilha os seus conteúdos, os seus conhecimentos, como você fez para chegar, o que você aprendeu? Porque não é muito comum, né? Uma mulher estar à frente de uma emissora, uma mulher ter um negócio tão incrível e tão custoso, caro, minha gente, como esse. Então, Deus me cobrou muito em compartilhar com vocês todo esse processo, mas acima de tudo, todo esse conhecimento. O conhecimento, gente, só existe uma forma de você ter ele, através das suas experiências. Primeiro você sabe, aí você aplica e aí você tem as experiências. Então, para ter esse negócio hoje, que é a rádio, né, a Adore Mais, foram mais de 25 anos como executiva de negócios. E aí algumas pessoas chegam, nossa, Eli, você é tão nova. E eu até agradeço o elogio, mas não sou não, gente, não sou muito nova não. Você que quer me ver, corre lá pro meu Instagram, Elisângela Gomes, a Eli. A gente está fazendo transmissão desse programa também lá ao vivo. Elisângela conhece, Elisângela Gomes, a Eli. E aí, eu comecei cedo, né? É porque eu comecei cedo, ali aos 12 anos, já empreendendo. E aí Deus me deu a chance de trabalhar, de estar em ambientes multinacionais, no Brasil, fora. Então tudo isso faz com que a sua experiência aumente, não é mesmo? Você consiga ter um conhecimento naquela área. Então hoje, para mim, falar de negócios, falar de vida, de inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência financeira, foi porque eu passei por esse processo. E se eu cheguei até aqui, você também pode chegar. Se eu cheguei até aqui, foi porque eu precisei no processo cair e levantar. Porque o fracasso
é só daqueles que desistem. E tá aí uma coisa que um baita de um empreendedor não faz, não tem no seu currículo pessoal, é desistência. E se você é desse time também, vamos juntos, que o programa hoje, vamos falar sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Só enquanto você convida todo mundo, enquanto você manda aqui o aviãozinho, enquanto você que está ouvindo a gente aí no FM, salva esse dial 102.1 aí no seu carro. Sabe quando você coloca rádios favoritas? Pois é, bota aí, 102.1, que não tem só esse programa que é incrível, que faz você aprender muito, que é Negócios com Propósito comigo, Elisângela Gomes, mas outros também. Aqui você aprende muito sobre como ser um verdadeiro cristão, como você ser um filho fiel, aquilo que o Pai do céu pede para fazer. Aqui você aprende como lidar com as suas finanças, como você entender as suas emoções e tantas outras coisas. Mas o mais incrível é a programação 24 horas, é para te conectar com o Criador. Porque você sabia que se você é forte no espírito, você consegue ser forte nas emoções e você consegue ser forte financeiramente. Mas Eli, quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um treinamento para desenvolver as minhas emoções. Ei, é o contrário. O dinheiro não vem para lugares, para corações, para emoções ruins. Não, você não vai reconhecer que esse dinheiro é importante, então ele nem vai chegar, nem vai ficar com você. Ele vai chegar, você já vai fatalmente, decisivamente, fazer com que ele vá embora logo, que gaste logo ele. E por isso que você vê tantas pessoas com necessidades e dificuldades financeiras, não é mesmo? Então, tô falando tudo isso para dizer para você que se você não baixou o aplicativo da Dori Mais, baixa aí. Tem homens e mulheres de Deus incríveis aqui para te ensinar. Tanto conteúdo cabuloso. E lá no canal do YouTube tem tudo salvo, tá, gente? Aqueles programas ao vivo que foram feitos aqui na Paulista, no nosso estúdio aqui na Avenida Paulista, tá salvo lá com muito carinho para você, para que você ouça, assista e também leve até outras pessoas esse conhecimento. Não é mesmo? Esse programa não fica salvo. Só esse aqui. Mas os outros todos estão salvos lá. Mas você vai poder conseguir rever esse conteúdo também. Mas se eu fosse você, agora eu se preocupava em anotar. A prestar bastante atenção no que a gente vai falar. Porque, olha só, foi assim nos outros programas. E se você ouviu aqui e não anotou os outros programas, tenho certeza que você ficou, puxa vida, como que é mesmo? O que a Eli falou? Olha os programas que a gente já fez, gente. Os 7 pilares da identidade, os elementos da essência feminina, as 7 vantagens da autorresponsabilidade, qual é o seu porquê, 6 ensinamentos que potencializam resultados. Você sabe quais são eles? Você anotou no programa que a gente fez, passado? Pois é. E por aí vai. São tantos programas incríveis, assuntos que a gente tratou. Então, vamos anotar. E você que está aqui no Instagram comigo, compartilha aí. Você que está aqui no YouTube, também. Chama todo mundo. Gente, olha só, tudo tem um começo, né? Mas Eli, você sabe tantas coisas, parece ser uma mulher sábia, inteligente. Olha, primeiro, persistência. Segundo, aprenda algo novo todos os dias. Ou desaprenda algo velho que não está te levando a lugar nenhum. Pois é. Temos crenças que elas estão limitando a gente. Pois é. Temos crenças que elas não são nossas. Não são verdades absolutas que nós escolhemos. Por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo. Eu sou vegetariana. Para quem não sabe, eu nunca comi carne, gente. 40 anos de vida. 40 eu tenho. E eu nunca comi carne. Mas Eli, por quê? Isso é frescura. Você quer ser diferente? Não, gente. A minha mãe. Pois é. A minha família já era vegetariana.
A minha mãe, com 4 meses, a minha avó já parou de ter carne dentro de casa. Então, assim, eu acho que minha mãe nunca comeu, viu, gente? Se eu nunca comi, minha mãe muito mais, né? Então, isso foi uma crença minha? Não. Foi algo que o ambiente em que eu nasci, a família que eu nasci, eu fui ensinada assim. Naquele momento, era... Porque na religião que a minha mãe ainda é de lá, era pecado. É pecado comer a carne, matar o bichinho para comer. E aí, cada um com as suas crenças e doutrinas, né? Toda igreja tem as suas crenças, tem as doutrinas. E minha mãe decidiu seguir. Minha mãe decidiu adotar e seguir e criar a gente assim. E aí, depois que eu cresço, eu avaliando, estudando, fiz teologia realmente para saber tantas coisas que eram impostas na minha infância e na minha fase ali, quase adulta, adolescência, para ver se era verdade ou não. E aí eu vi que não. A minha opinião qual era? Isso não é pecado. Não é pecado. Só que, qual foi a outra decisão que eu tomei? O que isso tem de prejudicado, que prejudica a minha vida ou não? Então eu cheguei à conclusão de que comer a carne não me faria ser nem melhor, nem pior, não era pecado. Então eu nunca investi nisso de trabalhar a minha mente, não, vou comer e tal, substituo, né, por outras proteínas, como outras coisas que tem a proteína. Só que percebe, por que eu tô te contando isso? Pra te falar na parte natural, de costume da sua família que vem e que isso passa para você. Então, uma crença da minha mãe, aliás, uma crença da minha avó com relação à alimentação, que chegou até mim. Foi uma escolha minha naquele momento? Não. E aí eu cheguei na fase adulta, avaliei. Isso é meu? Decisão minha? Não. Isso me favorece? Não. Isso me enfraquece? Não. E hoje a gente vai falar de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E é assim também nas questões emocionais. O que os seus pais sofreram, como eles foram tratados, como eles viram a vida, eles passaram a acreditar de algumas formas. E será que a tristeza que você sente hoje, a falta de pertencimento, talvez, ou a forma negativa com a qual você vê a vida, a escassez, será que isso é de fato algo que você acredita lá no seu interior? Ou é algo que veio da sua família, que veio do seu pai e da sua mãe? Eu precisei avaliar essas questões. Aliás, isso vai ser algo que para sempre você vai ter que olhar. Então, se tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando, dá uma olhadinha. Isso é decisão sua ou é decisão de quem veio antes de você? Que lindo, né, gente? Olha, normalmente a ciência vem dizendo também que 50% quando você identifica o problema, ele já está quase que resolvido. Olha que lindo! Tudo isso para quê? Para que você tenha uma vida, uma família, um negócio inquebrável, imparável, algo que faça a diferença na sociedade e na vida do outro. Então, tudo que a gente ensina aqui, principalmente na família Dori Mais, aqui no programa Negócios com Propósito, essa série que tá demais, é para isso. É para que você realmente traga a sua melhor versão. Para que você viva as promessas de Deus na terra, que é de ser próspero e abundante. E olha só, o conteúdo de hoje, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Sabe onde eu aprendi esse conteúdo? Na faculdade, gente. Ó, isso tem tempo, hein? Ai. Vou falar que eu tô velha. Não tô, não. Eu tô experiente, gente. Lá na faculdade, eu tinha lá o quê? Acho que meus 22, 23 anos. Quando eu fiz a minha primeira formação, marketing, gestão em marketing. E uma das matérias foi essa tão famosa, não sei se você já ouviu, a análise SWOT. Nada mais
que forças, fraquezas, traduzindo, né, para o português. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E olha só, quando eu fui fazer a faculdade, né, todo mundo diz assim, ó, você precisa ter uma formação. A sociedade que a gente vive, você precisa entrar para a faculdade para ser alguém na vida. E é claro que é importante, extremamente importante. Só que aí depende da família, depende do seu sonho, depende de onde você quer chegar. Eu conheço pessoas que venceram na vida sem ter feito uma faculdade. Eu tenho certeza que você também conhece alguém assim. Só que naquele momento, naquele ambiente que eu vivia, ter uma faculdade, ter uma formação acadêmica era muito importante. E aí, para ser aceita, eu falei, tenho que fazer. Só que a minha família, financeiramente, não tinha condição disso. Daí eu fui fazer a faculdade, me matriculei, trabalhando muito de dia e tal. Tô feliz da vida, passei. Naquela época era um pouquinho diferente de hoje, né? Só que eu chegava na faculdade tão cansada. Nessa época, eu trabalhava como gerente de banco do Citibank. E uma baita escola para mim. Então, eu tinha que ter lá a faculdade. Cheguei em casa toda feliz, né? Vou ser aceita pelo mercado de trabalho. Aliás, estou fazendo uma faculdade, né? Só que meu pai vira para mim e fala: Quê? O que você está fazendo? Faculdade? Não tem onde gastar dinheiro, não? Traz aqui para casa, porque a gente precisa pagar muitas contas. Tá sobrando, né? Porque a mentalidade dele, a construção que ele tinha. Percebe que o meu pai, ele teve que começar a trabalhar na vida com 8 anos. 8. Então, eu com 12 já estava atrasada, né? Imagina você, a minha criação. E ele só tinha feito até as quarta série, se eu não me engano. Quarta ou sexta série. Então, não tinha essa verdade absoluta de uma formação. Então, tinha que trabalhar para sustentar ali, no primeiro momento, os irmãos, junto com a mãe, o pai, né, ali. E depois a família dele, que era nós. Então, essa crença sobre ter uma faculdade não era uma verdade absoluta para ele, para a época dele. E quando eu fui fazer, foi dessa forma. Então percebe que ninguém dá aquilo que não tem. E naquela época mesmo, eu olhei para o meu pai e não deixei isso me afetar. Falei, nossa, como que foi a vida dele? Ele talvez não, se ele quisesse, ele ia entender. Mas não era o caso naquele momento. E aí, olha só, na minha cabeça, eu com uma formação ia aumentar, eu ia ter força para o mercado de trabalho naquela época, no empreendedorismo. Então, falei, vou fazer. E olha só a importância de você saber qual que é o momento da sua vida. O porquê que isso vai fazer você potencializar, quem que vai ganhar com isso. Então, quando eu cheguei a essa conclusão na época, né, que eu tinha que fazer, enfrentei tudo, vou fazer. Hoje eu tenho uma outra opinião, porque todos os dias você pode aprender algo que você vai usar. Eu uso muito pouco de coisas que eu aprendi na faculdade, muito pouco, porque já mudou tudo, né, gente? Imagina, o marketing hoje, a gente faz reunião aqui toda semana com o time, e cada dia eu aprendo alguma coisa nova com eles. E o que eu aprendi lá atrás mudou, ou nem é mais para agora, né? Então, percebe que naturalmente falando e emocionalmente falando, você vai precisar identificar qual é o seu momento atual e como você vai usar isso. Veja, lá na faculdade, quando tinha lá os trabalhos para fazer, ai meu Deus, lembra que eu trabalhava bastante durante o dia, então eu já chegava cansada na aula. E aí tinha que formar ali a turma. E qual era a minha força
naquele momento. Eu sempre gostei de falar. Quase não dá pra ver, né, gente? E aí, eu falava, gente, ó, vocês fazem o trabalho e eu apresento. Então, eu usava aquilo que eu tinha ao meu favor, como força, a comunicação, e o que eu não tinha, que era a minha fraqueza, eu terceirizava, eu passava. Olha, gente, então vocês fazem e eu apresento. Primeiro ponto, identifique onde você é bom e onde você não é muito bom. Para que você consiga, de fato, somar e fazer a sua vida melhor. Então, era assim que eu fazia. E foi dando muito certo. E lá, nessa época, eu conheci essa estrutura sobre a análise SWOT. Então, olha só. Quando você vem para negócios, qual que é a força do seu negócio? Qual que é a força dele? São os recursos financeiros? Você sabe que os recursos financeiros, se uma empresa ela não tiver muito bem estabelecida com o colchão financeiro, com créditos, com conhecimento nessa área, vai ser pouco provável numa crise de mercado ali do segmento conseguir manter de pé. A sua força é essa no seu negócio e na sua vida pessoal. A sua família, ela está assistida por dinheiro. Se o seu filho hoje ficar doente, você consegue cuidar da saúde dele? Ele tem um convênio? Ou se não tem um convênio, tem uma reserva financeira para poder levar o seu filho num médico, no particular, ou você mesmo? Então, o recurso financeiro, ele sim, ele é uma força absurda. Faz essa avaliação. Outra força nos negócios para você avaliar. A sua equipe, ela é altamente qualificada? As pessoas que trabalham com você, que você tem no seu time, elas sabem o que elas estão fazendo? Elas estão atualizadas no que o mercado está trazendo de novo naquela área? São pessoas que passaram por outras empresas, têm experiência naquilo, no que ela está fazendo? Isso é uma força que você tem nos seus negócios. Agora, seguindo essa analogia, na sua vida emocional, existe amor no seu coração? Existe amor na sua família, que é o pilar para onde você volta quando tá dando tudo errado lá fora? Tem amor? Ou tem dependência emocional? Isso é positivo ou não? Você tem isso como força? Emocionalmente, você é forte. Você enfrenta qualquer adversidade que vier. Pode vir, porque eu sei a minha identidade, eu sou amado por Deus, eu sei o que Deus falou sobre mim, que eu sou a filha amada, que eu sou a imagem e semelhança dele. Emocionalmente, eu tenho isso como força. A minha família, eu os amo, eles me amam. No meu negócio, eu tenho pessoas qualificadas que trabalham comigo, eu tenho um caixa cabuloso. A sua marca, ela é reconhecida no mercado? O seu negócio é reconhecido pela marca, uma marca forte, poderosa, uma marca alicerçada ali em valores, em princípios, em transformar vidas. Qual a diferença que a sua empresa, o que a sua empresa traz para que faça uma sociedade melhor? Quando você vai contratar os seus colaboradores, você pensa que você está apenas precisando de alguém para aquela função? Ou você está pensando que você é um gerador incrível de emprego e vai sustentar famílias? Que através do seu negócio, as famílias serão abençoadas por aquele salário, por aquele
valor que você vai pagar para alguém que vai desenvolver aquele serviço, aquilo que você precisa. Como é que você pensa? Isso vai fazer você ser forte ou não? Trazendo para o seu pessoal a analogia que eu estou fazendo aqui entre negócio e vida. Você é reconhecido? O que você faz? As pessoas falam para você: puxa vida, hoje você mudou a minha vida. Nossa, quando você chega em casa, o seu esposo tá com o sorrisão aberto, o braço aberto para te abraçar. Puxa, que saudade que eu tava, a gente ficou tantas horas longe. Quais são os valores, os seus valores e os valores da sua família? Você tem isso como força ou não? Olha, você que está ouvindo a gente aqui no FM 102.1, esse programa é Negócios com Propósito. E que bom que você está aqui na família Dori Mais. Eu sou Elisângela Gomes e CEO da Dori Mais FM e para mim é uma honra servi-los com um conteúdo como esse. Nesse programa Negócios com Propósito. Essa é uma série que a gente vem compartilhando conteúdos de uma vida inteira, praticamente, que são mais de 25 anos como executiva de negócios. E eu estou trazendo hoje uma análise SWOT que eu aprendi lá na minha época de faculdade, que me ajudou muito na vida para chegar até aqui. Que falamos sobre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vamos falar de fraquezas agora, então? Mas antes, tem tanta gente aqui no meu Instagram, Elisângela Gomes AELI. Gente, estou transmitindo ao vivo, tá? Se você não me segue, segue lá, que eu vou amar ter você comigo no dia a dia. Eu quero mandar um beijo aqui, ó. O Osório tá aqui, sucesso, programa muito agradável. Que bom, meu amigo. Bora aprender. A Jéssica, o Luciano, a Ângela, Roberto Navarro, um beijo lindo. O apóstolo John, Deus abençoe grandemente. Amém, querido. Ao senhor também, ao seu trabalho. Homem de Deus. E tantas outras aqui. Sintam-se abraçados, beijados. Se tiver pergunta, manda aqui. Que vai ser show a gente responder para você. Tem uma pergunta boa ali. Vamos deixar pro finalzinho? Bora aqui no conteúdo, que tá legal. Fraquezas. A sua empresa, os processos, eles estão desatualizados ou eles estão atualizados? Essa pode ser uma fraqueza de muitos negócios. Quando falamos de empresários, empreendedores, normalmente o empreendedor é aquele que faz acontecer. E aí, essa é a força. A fraqueza é uma desorganização dos processos. Sai fazendo. Então tem que ter alguém ali atrás arrumando. Normalmente é assim. Olha que Deus incrível esse nosso. Na sua infinita sabedoria, Ele colocou uma habilidade em você que não colocou em mim. E colocou em mim aquilo que Ele não colocou em você. E é por isso que juntos a gente acaba sendo mais forte. E aí protege o nosso ego. Eita, câncer na alma esse tal ego, viu, gente? Puxa vida. Achar que você sabe tudo, que você faz tudo e que você não depende de ninguém pra nada. Isso é receita do fracasso. Só que alguns empresários, empreendedores, pessoas que chegou lá no sucesso, só vai aprender, talvez, sofrendo. Todo mundo abandonou, a empresa faliu, pessoas se afastaram, sócios romperam seus contratos. E será que essa pessoa era porque ela não era boa nas suas atividades ou porque ela era fraca emocionalmente? O ego dominava ela. E aí eu tenho que falar, né, sobre os frutos do Espírito. Porque o fruto do Espírito, qual que é? Amor, paciência, longanimidade, benignidade e por aí vai. Tem como um negócio não ser bem-sucedido? Com muita sabedoria, direcionamento, paciência,
Tem como? Claro que não. Uma família, claro que vai ser potencializado o amor entre elas. Então, gente, ó, eu tenho que falar que ainda continua sendo o maior livro de sucesso, a Bíblia Sagrada. Esse livro milenar de sabedoria que é um dos livros que mais vende ainda hoje. E lá diz sobre esse tão famoso frutos do Espírito, que se você levar para sua vida e negócios, eu digo para você que a sua vida ela vai ser muito mais possível. Eu não disse fácil, eu disse possível. Porque na palavra também diz das aflições, né, das tribulações, dos desafios. Parece que é só quando tá o negócio degringolando que a gente toma força e aprende, vai, faz. E a ciência também diz isso, né? Que é mais fácil a gente aprender na dor do que no amor. Então tá tudo bem. Se você tá sofrendo hoje, se você tá com o seu negócio em desespero, você não sabe como ampliar o seu faturamento, você não sabe como aumentar suas vendas, você não sabe como contratar novas pessoas, calma, respira. Se você tem a fé inabalável naquele que te chamou para ter essa atividade, ele é fiel para cumprir. A sua função é você ir em busca do como, nesse processo. O que falta você aprender ainda? O que falta você desaprender? Mas eu já estou feliz porque você está aqui comigo. Porque você está aqui, você poderia estar fazendo outras coisas, estamos juntos aqui, falando sobre conteúdo extremamente, extremamente importante. Voltando para a nossa análise SWOT aqui, não sei se você já ouviu falar disso. Ó, você que está aqui no Instagram, fala para mim, é a primeira vez que você ouve sobre isso? Ou não? Coloca sim, se você já ouviu esse assunto, e não, se você não ouviu. Se é a primeira vez, tá bom? Só para eu medir aqui o pessoal que está me ouvindo. Se eu estou agregando muito ou se eu estou agregando pouco. Embora, olha só que legal isso. O conhecimento empírico é aquele que você aprende ao longo da vida. O mesmo assunto, ele pode ser visto de diversas formas, né? Depende do seu filtro mental, de como você raciocina. E olha só que legal. Esse conteúdo que eu estou trazendo, ele é técnico. É um conteúdo onde grandes empresas utilizam estrategicamente. Só que eu estou chamando você a pensar e trazer isso para a sua vida emocional, para a sua vida pessoal. Então, quando você amplia a sua visão daquilo que você está aprendendo, você pode ter vários ganhos. Mas Eli, negócios com propósito, você tem que falar sobre business, sobre negócios. Tá bom, eu falo também. Só que se você não tiver as suas emoções fortalecidas, não vai ser técnica da China, de Harvard, que eu falar para você, você vai fazer. Você não vai conseguir. Porque toda decisão que nós tomamos, ela passa pelas nossas emoções, pelas nossas crenças. Então, você já ouviu eu falando bastante aqui que o pensamento gera sentimento, que gera ação e que gera resultado, né? Então, é de acordo com o que você pensa e sente que você vai agir. A gente vai chegar nessas aulas mais técnicas para o seu negócio explodir. Vai chegar esse momento. Agora, eu quero te ajudar muito, é nesse processo. E o que está por trás? E o porquê disso? Por isso que é negócio com propósito. Qual que é o propósito da sua empresa? Ela faturar milhões, bilhões. Qual que é o propósito? Ah, Eli, é só o dinheiro mesmo. Tá bom, tá tudo certo. Mas o que você vai fazer com ele? Com esse dinheiro? Gente, hoje tem uma pergunta incrível. Hoje eu tava lá em casa e a Sandrinha chegou, que me ajuda lá em casa. Daí,
a gente estava falando, né, sobre ter muito, ter pouco. E aí ela comentando do pessoal lá do condomínio onde eu moro. Ela, nossa, Eli, as pessoas aqui eu não sei, viu? Pra morar aqui tem que ter bastante dinheiro, mas é umas pessoas que eu não acho que tem tanto. E tal, e começou a dar a opinião dela. E eu ouvindo ali. Daí eu falei, tá, e você? Se você tivesse muito, mas muito mesmo, eu falasse assim, ó, o seu salário de 5 anos que você trabalha aqui comigo, eu te dou hoje, tó. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Aí ela virou pra mim, gente, foi tão legal. Aí ela, ai, bom, eu ia comprar umas coisas melhores pra mim, mas eu ia continuar trabalhando aqui. Aliás, eu continuaria, porque eu amo o que eu faço. Eu amo trabalhar aqui, cozinhar pra vocês, e arrumar e cuidar e tal. Aí eu olhei pra ela e falei, Sandrinha, você tá falando isso só pra me agradar ou é verdade? Ela, ele, é claro que é verdade, eu vou continuar fazendo. Aí ela começou a contar que ela serve, né, desde muito tempo. Muito, 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 muito tempo que ela serve. E de fato, tudo que ela faz é incrível, assim, com muito carinho, com muito amor, com muita qualidade. E fica tudo muito gostoso, mesmo. E olha só, por que eu tô dizendo isso? Avaliando a motivação. Então, ó, se você faz hoje o que você tendo muito dinheiro, você pararia de fazer? Pensa bem. Pensa bem. Porque o dinheiro, ele só potencializa aquilo que você já é. Ele tem poder de potencializar, sim, de trazer conforto. E você aprende tanto aqui sobre esse assunto. Então, o meu objetivo com esse programa, esses momentos, esses minutos que a gente passa aqui, é te ajudar a olhar o que está por trás disso. Qual é a motivação do seu coração? Qual que é o porquê? Qual que é o propósito? Sabe por quê? No dia bem difícil, desafiador, o que vai te sustentar é o que de fato te move. É o que de fato faz você vencer tudo e todos para continuar aquilo. Você já viu lá no Instagram? Tem vários vídeos que chega, né? De mães assim que o filho entrou embaixo do carro e ela tirou uma força não sei da onde, sobrenatural, e levantou aquilo sem ela ter força, sem ela ter um braço forte, ela foi lá e levantou o negócio. Qual que era o objetivo principal dela? Tirar o filho dali. Apesar que nem ia dar tempo, né? Falar, viu, ó, eu te dou aqui 30 milhões para você deixar o seu filho ali embaixo do carro. Ia adiantar? Não, né? Porque é aquilo que move, aquilo que você querendo ou não, você vai fazer. Vai ser mais forte que você. E isso é o que a gente tem como desejo para sua vida. Você potencializar e arrumar sua motivação. Mas ele é pecado eu trabalhar por dinheiro? Não, claro que não é. Ele vai te ajudar e vai te ajudar muito. Mas na palavra diz que ele não pode roubar o seu coração. Ele não pode estar no lugar das coisas que são mais importantes para a vida. Não pode. Ele é um excelente servo. É você que tem que mandar no seu dinheiro, não ele mandar em você. Aquela pessoa que fala, não vou fazer tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Ai, dá preguiça de estar perto de gente assim. Porque ela está dando autoridade para aquilo que ela não deve dar autoridade. E está fugindo do princípio da Bíblia. Ela está deixando o coração dela ir lá, né? Então, minha gente, sério, Wellington, o programa tá acabando? Eu acho que eu vou ter que deixar a outra parte para semana que vem. Olha que bom, você vai voltar aqui pra gente continuar falando da análise SWOT, as fraquezas, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então eu espero você, ó, quinta-feira que vem vou continuar esse assunto. Eu vou continuar esse assunto, porque é o que vai fazer você
destravar, desbloquear, vai fazer você limpar, tirar a nuvem, a palavra que você quiser encontrar. Mas você tem que avançar. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama o seu próximo como a você mesmo, se você tem um coração no reino, você tem que avançar. Você precisa avançar. Porque foi assim. Essa foi a proposta do nosso Deus quando nos criou. Você fala pra você, não, vou continuar criança, vou continuar adolescente. Não, você vai ter que crescer. Quando você corta o cabelo, você fala, cabelo, chega, cortei, você não vai crescer mais. Você consegue fazer isso? Não, né? Por que com qual a sua vida você faz? Eu não vou aprender algo novo. Eu não vou usar o meu dinheiro para o meu conhecimento e para minha família e para potencializar a generosidade, a doação, né? E olha, gente, tem perguntas aqui, eu vou escolher uma para responder e eu tô achando demais você estar aqui comigo nesse programa tão incrível que é Negócios com Propósito. E lá no meu Instagram, Elisângela Gomes, a Eli, me segue lá. A gente passa mais tempo junto. Foi pouco, né, esses 50 minutos aqui? Foi muito pouco. Então, olha só, que incrível ter você aqui comigo. E lá no Instituto Adore Mais FM, já você vai ter esse conteúdo também. Você pode botar os seus dados lá para ser o primeiro a ser notificado quando todo o conteúdo que a gente está programando para você chegar. Certo? Então, um beijo a todo mundo. O Lúcio tá aqui, um abraço, querido. Muito aprendizado. O Lindo tá aqui dizendo, bora passar o ano novo em Nova York. Bora! Ai, meu Deus, não fala isso. E você, onde você vai passar o ano novo? Estamos chegando, né, gente? Natal, com quem você vai passar o seu Natal? Com quem você vai passar o seu ano novo? Ó, quer uma dica boa? Passe com quem deixa o seu coração quentinho. Onde você se sente amado. Aquelas pessoas com quem você se sente único e exclusivo. Que o amor que elas sentem por você e o amor que você sente por elas, não está em negociação. Aí você vai ter, olha, sabe aquela força sobrenatural para poder seguir no próximo ano, né, gente? No próximo ano. Lúcio, muito aprendizado, que bom. Tem uma pergunta dele aqui. Eli, o que é melhor? Pagar uma dívida e depois investir ou começar a investir mesmo devendo? Olha, querido, Porta, não estou conseguindo entender o seu nome, mas primeiro eu não consigo te responder, eu preciso saber qual que é a dívida. Tem muitos juros ou poucos juros? Se você investir o seu dinheiro em algo que vai fazer ele multiplicar rápido, você vai conseguir, com esses juros, pagar as suas dívidas. Mas tudo que você puder focar em fazer grana, que com dinheiro você consegue. Aí tem tantos treinamentos, né, de educação financeira, você ouve por aqui também, na Família Adore Mais. E a sua pergunta é muito boa, mostra que seu coração está no lugar certo, você quer resolver esse problema. A sua motivação, ela tá correta. Bom, gente, aqui, todas as quintas-feiras, às 17 horas, eu espero você com esse programa Negócios com Propósito. A Ellen, te encontrei, que bom, Ellen. Ela estava ouvindo aqui no rádio, isso mesmo, você que está me ouvindo aqui no rádio. Eu estou como CEO da Família Adore Mais, Deus me deu esse projeto incrível e uma família incrível aqui, que são os colaboradores, para poder servir você nessa estrada chamada vida. E ó, tem muito conteúdo bom aqui, viu? Baixa aí o aplicativo se você não baixou. E lá no canal do YouTube, se inscreve, todos os programas que a gente passa aqui, ao vivo, fica salvo lá. Esse não, muitos outros para você estão lá. E todos os dias eu apresento um outro programa, que é às 14 horas, no quadro Essa é Minha História, onde eu trago grandes nomes aqui. Eu te espero também lá no meu programa, às 14 horas. E lá no Instagram.
Elisângela Gomes, a Eli. Olha, como a minha última fala aqui, eu tenho um conselho para você, poderoso. Seja um apaixonado por tornar as coisas melhores. Seja um apaixonado por tornar as coisas melhores. Não potencialize o que há de ruim na sua vida. Se apaixone sempre por coisas melhores e maiores, assim como é o nosso Deus. Ele nos promete uma vida incrível. É só você se posicionar ao lado dele, porque ele vai te trazer, vai te dar muita sabedoria para conduzir aquilo que é impossível. Mas o possível é você. Então, Lúcio, conectado aqui na rádio sempre, que bom. Obrigado pela audiência. Um beijo, Ellen, um beijo a todo mundo. E ó, nosso propósito aqui como família Dori Mais é conectar pessoas e unir propósitos. E você faz parte disso. Um beijo no seu coração. Te espero próxima quinta-feira. A gente vai continuar esse assunto, hein? Na próxima quinta, às 17 horas. Lá no meu Instagram, Elisângela Gomes, a Eli. Beijo no seu coração. Tchau, gente. Você acabou de ouvir Negócios com Propósito, com Elisângela Gomes.